Retomando então a nossa exposição sobre essa parte inicial, conceitual do direito previdenciário, estamos nesse momento examinando o elenco dos princípios constitucionais da Seguridade Social. Como eu lembrava na primeira parte, nós temos os 4 primeiros princípios que são relativos ao que nós podemos chamar os direitos dos beneficiários. Universalidade, uniformidade, seletividade e distributividade. Agora, chegamos ao 4º princípio. Portanto, ao último desse elenco que cuida dos direitos dos beneficiários. E este princípio é o da irredutibilidade do valor dos benefícios. Irredutibilidade. Nós temos que entender esse princípio dentro num contexto histórico. Só dá para pensar nesse princípio olhando para a história do Brasil, compreendendo o escopo e a natureza das prestações, para que existe, afinal, o seguro social. Você imagina, então, o seguinte, olha, eu faço um plano de vida. Eu começo a trabalhar, se eu sou previdente, a palavra previdência é previdência. Eu prevejo o que vai me acontecer no futuro. Se eu sou previdente, eu tomo medidas acautelatórias para não ficar desamparado no futuro. Isto é que é previdência. Prever o futuro e tomar providências para que não fique ao léu no futuro. Pois bem, se eu sou previdente, eu quero ter na minha vida a seguinte situação. Enquanto eu estou trabalhando, eu recebo uma remuneração que é capaz, é apta de prover os meus meios de subsistência. E eu sei que no futuro, eu não vou ter mais a força de trabalho que eu tenho hoje. E pode ser que no futuro eu já não tenha mais nenhuma força de trabalho. Então, eu tenho que prevenir essa situação. E a prevenir a situação é procurar garantir no futuro um padrão de vida semelhante ao que eu tenho no presente. O que a previdência como um fenômeno social busca? Garantir as necessidades básicas do beneficiário. Então, o padrão de vida é o do homem médio. Qual é a remuneração média dos brasileiros? Eu vou trabalhar com essa faixa. Bom, e aqueles que ganham mais? E aqueles que têm um padrão de vida melhor? A esses a Previdência Social não socorre tanto, porque a Previdência Social está aí para garantir as necessidades básicas. Quem quer, quem tem maior padrão de vida, maior poder econômico, terá que complementar a sua previdência através dos planos privados, a chamada previdência privada ou complementar. Esse, então, poderá fazer uma segunda proteção previdenciária do tipo facultativo. Mas as necessidades básicas devem ser supridas pela Previdência Social. Pois é, então a Previdência projeta uma contribuição e uma retribuição. Conforme a contribuição,
será a retribuição. Isso significa que o benefício reflete, a seu modo, o perfil contributivo do segurado ou do seu beneficiário. Só que aí, no meio do caminho, no curso dos acontecimentos, surge um fenômeno terrível, que é a inflação. A inflação corrói o poder aquisitivo do dinheiro. Isto é, o mesmo dinheiro passa a valer menos. Nem eu, nem vocês temos capacidade para entender essa fenomenologia, porque não é o nosso métier, a economia. Nós só sentimos os efeitos da inflação. O fato é que nós perdemos capacidade de compra com aquele dinheiro que nós possuímos. Quanto maior a inflação, maior é a perda do poder de compra do dinheiro. Então, o mesmo dinheiro que adquiria X bens há um ano atrás, hoje adquire X menos Y de bens. Quando esse fenômeno se aguça, como já aconteceu muito gravemente no Brasil e está, desgraçadamente, voltando, é preciso encontrar fórmulas que mantenham o poder aquisitivo do dinheiro, em primeiro lugar. E como nós estamos falando de previdência, é necessário que se mantenha o poder aquisitivo do benefício. Aí aconteceu no Brasil, quando a inflação começou a ser um problema sério para a economia, para as finanças públicas, para o Estado, aconteceu que a legislação, que antes não se preocupava com esse fenômeno, a legislação começou a criar mecanismos de reajustamento do valor dos benefícios. O benefício, uma vez concedido, com o tempo e graças à inflação, vai perdendo poder aquisitivo, então é preciso encontrar fórmulas de reajustamento dos benefícios. E aí já essa situação começou a apresentar alguns defeitos. Um primeiro defeito foi gerado na época da concessão da renda mensal inicial. Isto é do primeiro benefício. Como assim? Então nós tínhamos na legislação, nessa época, um período básico de cálculo. O benefício, nessa época, era calculado de acordo com o salário médio do trabalhador dos últimos 36 meses. Então eram considerados os últimos 36 meses de salário e o salário médio seria a base para o cálculo dos benefícios, dos chamados benefícios de prestação continuada. Bom, esses 36 meses, segundo a lei, tinham o seguinte tratamento. Os 24 primeiros meses, isto é, os 24 meses mais antigos, tinham o seu valor corrigido monetariamente.
Então eu tomava o benefício do primeiro mês do período aquisitivo, aplicava uma fórmula de correção monetária e assim sucessivamente, mês a mês, durante esse período. Porém, os 12 meses mais recentes não tinham nenhuma correção. Então, no momento em que o benefício era concedido, o segurado já perdia da inflação do último ano. Quer dizer, já começava perdendo poder aquisitivo. O salário médio já era achatado inicialmente. Esse é o primeiro problema. É a fórmula de fixação do benefício inicialmente gerado. Estou falando do passado, hein, gente? Hoje em dia não existe mais esse período de 36 meses, né? Hoje o período a ser considerado é toda a vida contributiva do segurado, considerada a época de concessão do mês de julho de 1994 até hoje, e no futuro vai ser de fato toda a vida contributiva, desde a primeira contribuição até a última, mas todo esse período é corrigido monetariamente mês a mês. E são considerados para o cálculo do benefício hoje em dia os 80% melhores salários de contribuição. Então hoje a média já é maior do que a real. Porque a média seria considerar todo o período. Corrigir monetariamente essa média. Se eu escolho os 80 melhores salários, evidentemente eu estou escolhendo uma média superior. Então, o segurado sai ganhando a partida. A base já é melhor nos nossos dias. Esse é o primeiro aspecto. Essa primeira distorção foi eliminada pela legislação subsequente. Aí vem a segunda distorção. Segundo a tradição da legislação previdenciária, os benefícios concedidos pela Previdência Social eram reajustados nas mesmas bases em que o salário mínimo. Então, qual é o critério de reajustamento dos benefícios? É o salário mínimo. Só que, durante uma certa época, o salário mínimo tinha 2 reajustamentos por ano. Só um pouquinho a história do salário mínimo. O salário mínimo foi instituído em 1º de maio. A lei que criou o salário mínimo é 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, 1º de maio. Então, tradicionalmente no Brasil, numa época onde a fenomenologia da inflação não era tão conhecida e tão violenta, então todos os anos, no 1º de maio, o salário mínimo era majorado. É o estoque de história do salário mínimo, vale a pena você até conhecer um pouquinho. Isso começa lá nos anos 40. Depois, quando a inflação começou a fustigar o poder aquisitivo, então se definiu que o salário mínimo seria reajustado em maio e em novembro, 2 vezes por ano. Em maio e em novembro. Só que a legislação da época resolveu fazer o seguinte contra os beneficiários. O percentual de reajuste dos benefícios será assim considerado. Aquele percentual aplicado em maio é 1. O de novembro é outro. Por conta da inflação. Quem determina o reajuste é a inflação. Quanto maior a inflação, para acompanhar o poder aquisitivo, o salário mínimo tem que ser beneficiado pelo reajuste. Senão dá na mesma.
Então eu tinha o seguinte, os benefícios eram reajustados no mês de maio, mas considerado o percentual de reajuste do salário mínimo do novembro anterior. E aí o benefício em novembro era reajustado novamente, mas considerado o percentual de reajuste de maio. Então, todo ano o segurado perdia 2 vezes. Ele perdia da primeira inflação e perdia da segunda. Ele corria atrás da inflação, perdendo poder aquisitivo. Isso aconteceu durante um largo período. Uma distorção. Talvez vocês tenham ouvido falar de pessoas mais idosas a seguinte expressão ou a seguinte constatação. Olha, quando eu me aposentei, eu ganhava 5 salários. E hoje eu estou ganhando 2. Não, é que depois houve uma mudança no critério do salário mínimo. Eu estou contando um pouco da história. Né? Então a pessoa estava perdendo cada vez mais poder aquisitivo. E de fato era assim, olha, nunca, note bem, nunca o benefício teve uma relação direta com o salário mínimo. É falso eu dizer, ganho 5 salários mínimos. Isso é falso. O que há uma aproximação conceitual para você ter uma ideia. Mas nunca houve essa relação. Eu tenho tantos salários mínimos de aposentadoria. Nunca houve. Então eu não posso dizer, minha aposentadoria é de tantos salários mínimos, porque isso é falso. Conceitualmente. Pode ser que coincida. Por acaso. O salário mínimo é 1.000, eu tenho 3.000 de benefício, eu ganho 3 salários mínimos. Não, você ganha 3 vezes o valor atual de um salário mínimo. Não vamos misturar conceitos. Mas para o homem comum, é aceitável ele fazer essa equiparação. Olha, quando eu me aposentei, eu ganhava aproximadamente 5 salários mínimos e agora eu estou com 2. E a pessoa foi perdendo. Durante um largo período. Portanto, perdia poder aquisitivo, perdia qualidade de vida, quer dizer, aquela previdência passou a não existir mais. Porque a situação de necessidade foi se agravando. O que fez a Constituição de 1988? Atacou o fenômeno em 2 pontas. Primeiro, vamos nos acertar com o passado. Então, artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Os benefícios concedidos até a data da promulgação da Constituição serão revistos, a fim de que tenham, no momento da revisão, o mesmo número de salários mínimos que tinham na época da concessão. Então isso aconteceu no plano fático em abril de 1989. Então aquela pessoa lá que falava, eu me aposentei com 5 salários mínimos, fizeram a conta lá, o valor do benefício dele, na época da concessão, e verificaram que aquilo correspondia, na época da concessão, a 3,6 salários mínimos. Aí, em abril de 1989, o benefício dele foi revisto e passou a expressar exatamente 3,6 salários mínimos de abril de 1989. Então, houve um acerto com o passado. Então, a data 0 para todos os benefícios concedidos até 5 de outubro de 1988 passou a ser abril de 1989, onde o benefício recuperou o poder aquisitivo em número de salários mínimos. Mas era uma regra transitória, disposição transitória.
ato das disposições constitucionais transitórias, porque a Constituição brasileira não quer essa associação de ideias automática entre salário mínimo e benefício. Como ela não quer que o salário mínimo sirva de indexador, sirva de uma outra moeda. Então eu contrato em salários mínimos, eu pago em salários mínimos. Isso não pode. A Constituição diz assim, o salário mínimo só serve para ser salário mínimo. Por isso que era um critério provisório para um acerto de contas com o passado. E a Constituição previu, então, com base nessa regra que estamos examinando, o princípio constitucional da irredutibilidade do valor dos benefícios, que um indexador seria criado para, refletindo a perda de poder aquisitivo decorrente da inflação, ser adotado no reajustamento dos benefícios. Então, uma coisa é o salário mínimo, outra coisa é o benefício, uma coisa é o critério de reajustamento do salário mínimo, que na verdade não é reajustamento, é a fixação de um novo valor. O salário mínimo, o que existe em relação a ele, é a promulgação por um decreto presidencial de um novo valor. E os benefícios serão reajustados de acordo com um indexador a ser definido pela lei. Foi muito discutido qual seria esse indexador. O Congresso Nacional vacila muito nessa matéria. Então, ao longo dessa história, desde julho de 91, que é quando foi promulgado o plano de benefícios até hoje, o indexador variou já umas 7 ou 8 vezes. Então, ainda não se considerou uma medida idônea da inflação. Só que uma coisa é o salário mínimo, outra coisa é o benefício. O que a política salarial prevê em relação ao salário mínimo? É que o novo salário mínimo considera 2 vetores. 2, não um. O primeiro vetor é a inflação. Qual foi a inflação do período anterior? Ao último salário mínimo. O novo tem que cobrir essa inflação. E, ademais, além daquele reajuste que corresponde à reposição do poder de compra do salário mínimo, o salário mínimo tem um ganho de produtividade, que é a média da evolução das riquezas nacionais medidas segundo o produto interno bruto. Então, incremento das riquezas para o país significa a melhoria do salário mínimo. Essa é a chamada política salarial. Isso diz respeito aos trabalhadores da ativa, porque são os trabalhadores da ativa que proporcionam o ganho de produtividade. Os aposentados não têm ganho de produtividade porque eles não produzem. É outro mundo e outra realidade. Então não dá por isso simplesmente, como fez agora o Congresso também num dos seus descarregos de tour de force, sem nenhuma responsabilidade. Então agora todos os benefícios vão ser reajustados de acordo com o salário. Só que não é assim. Porque a arrecadação não vai ser assim. A arrecadação depende da economia. Então, o reajustamento do valor dos benefícios é uma coisa, o reajustamento do valor do salário mínimo é outra coisa. O que está garantido pela Constituição? A irredutibilidade como garantia do valor real das prestações. Não é a mesma coisa que valor em real. É valor real. Critério depende do indexador. E esse critério depende de uma discussão
política e social. Uma discussão política e social que não pode estar dissociada do incremento da arrecadação, como vamos ver agora em seguida, quando nós apreciarmos um outro comando constitucional que diz respeito ao assunto. Então, aumentar o benefício depende fundamentalmente de incremento da arrecadação. Se a arrecadação não é incrementada proporcionalmente, como vai acontecer agora? Você está vendo que a arrecadação está caindo? Não está caindo a arrecadação? Você está acompanhando isso? Quando se fala crise, 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 o que é isso? Crise é só para tirar a presidente da República? Não, crise é uma conjuntura econômica, onde a produção diminui, portanto a arrecadação das contribuições sociais que financiam a Seguridade Social cai. O que vai acontecer? Os benefícios vão deixar de ser pagos? Não. O Estado vai ter que pôr mais dinheiro do bolso dele para cobrir as prestações. Agora há um momento que bem, né? De onde vem o dinheiro? Então a gente tem que pensar muito no conjunto, para não sermos imediatistas, que previdência é previsão do futuro. Bom, então a irredutibilidade do valor dos benefícios, quando o Supremo Tribunal Federal interpretou esse comando, ele disse, olha, não tem incremento dos benefícios. Os benefícios têm que ser mantidos no seu poder de compra. Como aqueles indexadores não fizeram isso, porque os indexadores não eram uma medida adequada da inflação, houve o quê? Uma enxurrada de ações, milhares e milhares de ações, que é muito bom para vocês que fazem advocacia previdenciária. Para mostrar para o juiz, olha, o meu benefício era de tanto, e eu perdi da inflação por causa disso, desses planos econômicos. Planos econômicos que é uma praga, que o Brasil está sofrendo, vira e mexe. Planos econômicos que querem camuflar a inflação. Então mudam a moeda, mudam os indexadores, tudo sobra, afinal de contas, para quem recebe em pecúnia, porque a moeda perde. Então a vantagem da irredutibilidade é que é discutível a perda do poder de compra. Mas o STF já disse, eu não vou associar isso nunca ao salário mínimo, porque o salário mínimo é outra coisa. Lembre-se, princípio é futuro, princípio é devir. Ainda nós não encontramos a fórmula para garantir a irredutibilidade. Nós ainda não encontramos. Por isso que os benefícios continuam perdendo da inflação. Continuam perdendo da inflação. Continuam correndo atrás da inflação. Bom, os 4 primeiros princípios são relativos às prestações. Agora nós vamos falar dos 2 princípios relativos ao financiamento. Primeiro, fale. Oi? Olha, eu acho que você vai ter que fazer então um favor para mim, porque eu não sei mexer em ar-condicionado. Você vai dar um pulinho lá na secretaria e vai dizer para eles, ó, o ar-condicionado não está funcionando. Então, eu não tenho nada que ver, absolutamente nada com ar-condicionado. Não tenho absolutamente nada que ver com ar-condicionado. Então, me disseram assim, ó, você repete pergunta. Ó, quando houver alguma dúvida ou observação dos alunos presenciais, refaça a pergunta, permitindo assim que nossos alunos, à distância, sejam inseridos no assunto. Então, uma colega de vocês aqui do presencial reclamou do ar-condicionado. Ar-condicionado, com a devida vênia, não é direito previdenciário. Então, eu sugeri que a sua colega se reporte à secretaria e reclame do ar-condicionado. De minha parte, não farei
absolutamente nada. Desculpe, mas eu não posso tratar de ar-condicionado. Se o assunto for direito previdenciário, é a minha praia. Se o assunto for ar-condicionado, é, como se dizia no meu tempo, outro departamento. Bom, primeiro princípio relativo ao financiamento. Equidade na forma de participação no custeio. Esse princípio também exige uma compreensão histórica. O que aconteceu no Brasil com o financiamento do sistema previdenciário? Desde aquela lei que eu mencionei já, a primeira lei, que é a lei de 1923, a primeira lei previdenciária no Brasil. Ela criou uma receita própria para a previdência. E essa receita foi relacionada com o salário do trabalhador. Então, o trabalhador vai pagar uma contribuição incidente sobre o seu salário e o patrão vai pagar uma contribuição igual, incidente sobre o salário do trabalhador. É assim que nasceu a chamada contribuição sobre a folha de salários. É uma contribuição do trabalhador e uma contribuição do empregador. A Constituição de 1934 disse, olha, são 3 contribuintes. O trabalhador, o empregador e a União. Quanto cada um vai pagar? 1/3. Então você divide a conta em 3 partes. O trabalhador cobre uma parte, o patrão cobre a segunda parte e a União cobre a terceira parte. A base é sempre a mesma, é o salário. Então o salário é que define quanto o trabalhador paga, quanto o patrão paga e quanto a União tem que pôr do dinheiro dela para cobrir a conta previdenciária. Então foi a chamada contribuição tríplice. Trabalhador, empregador, União. Bem, mas a base, a fonte era uma só, a folha salarial. Historicamente o que aconteceu foi o seguinte. O trabalhador sempre pagou a parte dele. O patrão, nas mais das vezes, pagou. Claro que existe inadimplência, existe sonegação, existe apropriação indébita, mas a grande maioria das empresas paga a parte dela. Só quem nunca pagou nada foi a União. A União nunca pagou nada. Eu estou falando nunca, gente. Nunca é assim. Desde 1934 até hoje. A União nunca pagou nada. E isso foi já juridicizado em 2 leis. Em 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social, Lei 3.807 de 1960, que unificou toda a legislação previdenciária brasileira, declarou alto e bom som. Existe uma dívida da União. Portanto, a União não paga nada da parte dela, tem uma dívida. Vamos ver de quanto é essa dívida. E aí, União, você tem 10 anos para pagar. O que aconteceu? Nada. Nada. Bem, passados 31 anos, desde 1960, então de 1960, já reconhecido que havia uma dívida do passado, em 1991, veio a lei atual, a Lei 8.212, de julho de 1991, a Lei de Custeio. A Lei de Custeio repete a mesma coisa. Vamos apurar
a dívida da União. Então a União não paga nada. Isso é história documentada por duas leis. Então o trabalhador paga, o empregador paga, a União não paga. Primeira coisa, a equidade na forma de participação no custeio exigiria preliminarmente que se apurasse quanto a União deixou de pagar desde 1934 até hoje, e se emitisse então um documento dizendo, dona União, você está devendo para o sistema previdenciário X trilhões de reais. Como é que você quer pagar? Ah, você quer um refis? Tá bom, combinado. Então, em 50 anos, você vai pagar 50 milhões por mês. Quem sabe nos 50 anos você consegue, corrigido monetariamente, é claro, não? Senão ficaria uma brincadeira de mau gosto. Você vai então pagar 50 milhões por mês para quitar esse passivo. Então essa é a primeira parte. Só para a gente entender o porquê da equidade. A equidade é a seguinte, são os atores sociais. São os trabalhadores, as empresas e o Estado. O Estado não pode sair de fininho dizendo isso não é um problema meu. O Estado é parte da sociedade. A equidade, portanto, tem esse primeiro vetor constitucional. Existe uma equidade entre os integrantes de toda a sociedade, devem contribuir equitativamente, trabalhadores, patrões e os poderes públicos, sim, porque agora a Constituição ampliou as obrigações do poder público. Antes era trabalhador, empregador e União. A Constituição de 1988 diz assim, artigo 195. Toda a sociedade, olhe bem, toda a sociedade financiará a Seguridade Social. E toda a sociedade compreende não apenas os trabalhadores, não apenas os empregadores, não apenas a União, toda a sociedade. Então foram conglobados também os estados, o Distrito Federal e os municípios. Fale. Solidariedade. Isso mesmo. O seu colega aqui da classe agora fez uma pergunta de direito previdenciário. Ele diz assim, isto tem a ver com o princípio da solidariedade? Sim. A solidariedade também é um valor. Então todos devemos ser solidários com os beneficiários da Seguridade Social. Então toda a sociedade contribui. E a Constituição diz assim, contribui de forma direta e indireta. Vamos esmiuçar um pouquinho a equidade. A equidade exige... A equidade também é uma fórmula de justiça distributiva. A equidade exige que se consiga apurar no plano efetivo, isto é, no mundo dos fatos, que se consiga apurar a verdadeira capacidade econômica de cada qual. Isso é um trabalho de longo prazo. Quer dizer, será que a capacidade econômica de um trabalhador ou do conjunto dos trabalhadores é igual? Isto é, o trabalhador que ganha um salário mínimo tem a mesma capacidade econômica do que aquele que ganha 50 mil salários mínimos? Talvez a gente diga não. Talvez a gente pense, é preciso uma escala. Quanto menor o salário, menor o percentual contributivo. Talvez a equidade exija isso. Uma escala de
alíquotas diferenciadas. Isso foi feito de maneira muito tímida pela Lei 8.212. Ela começou a mexer no assunto, mas não aprofundou. Ela criou 3 alíquotas. 8, 9 e 10%. Então, quanto menor o salário, menor a alíquota. Então, isso foi apenas um esboço. Depois, aquele percentual de 10%, teve uma outra alíquota, que passou a ser de 11%, que é praticamente hoje a alíquota máxima, 11%. Então, o trabalhador aquisitivo que ganha mais, paga 11%. O que ganha bem menos, paga 8%. Mas será que não é melhor pensar numa escala mais ampla? Para efetivamente existir equidade? E com relação à contribuição das empresas, o que seria a equidade? Aí é mais fácil de entender a lógica. A lógica é a seguinte: quanto maior o risco, maior a alíquota. Você imagine um seguro e previdência, eu já insisti mais de uma vez, previdência é um seguro. Vejamos esse ambiente de trabalho que nós estamos aqui. Esse ambiente de trabalho, essa sala de aula é um ambiente de trabalho para mim, né? Eu sou trabalhador, eu estou trabalhando, isso aqui é meu ambiente de trabalho. Esse ambiente de trabalho tem um grau de risco determinado. Não sei qual é, mas é um grau de risco. O grau de risco deste ambiente de trabalho é menor do que o ambiente de trabalho numa fábrica. O grau de risco deste ambiente de trabalho, comparado com uma fábrica e com uma mina de carvão, é bem diferente, não é? Quer dizer, o potencial de risco da fábrica é maior do que o desta sala de aula, e o potencial de risco da mina de carvão é maior do que o desta sala de aula e do que da fábrica. Quanto maior o risco, maior deve ser a contribuição. Então não é difícil de perceber esta lógica, que deve ser aplicável à contribuição das empresas. Então, todas as empresas pagarem 20%, que é a alíquota básica da contribuição da empresa, não é conforme com a equidade. A alíquota deve ser maior ou menor, conforme o grau de risco daquela atividade econômica. Isso está se tentando construir através de um mecanismo um pouco defeituoso ainda, que é o das alíquotas adicionais. A alíquota básica é igual para todo mundo e uma alíquota adicional que varia em função do risco ambiental do trabalho, chamado RAT, risco ambiental do trabalho. Mas ainda é um mecanismo defeituoso. Então a equidade exige como é a medida do seguro. Quanto maior o risco, maior a contribuição. Mas isso é de um lado. Do lado das contribuições dos trabalhadores, do lado das contribuições das empresas. Agora existe o outro lado, que é o da contribuição dos poderes públicos. Quanto que a União vai pagar? Qual é a parte da União? Qual é a parte do Estado? Qual é a parte do Distrito Federal e os municípios? É outra equidade. A equidade relativa à inserção social dessas pessoas políticas no sistema de seguridade social. Como é que a Constituição distribuiu os deveres do Estado? A Constituição diz assim, na área da saúde, por exemplo, na área da saúde, quem presta o serviço? Não é a União. A União não presta serviço de saúde, gente. O SUS é um sistema unificado, mas ele tem a seguinte configuração. A União é normativa. A execução ocorre por parte dos estados e dos municípios. Então, evidentemente,
que o Estado investe dinheiro do seu orçamento para estruturar o SUS. O município investe dinheiro do seu orçamento para estruturar o SUS. A responsabilidade dele aumentou. Ele tem que fornecer o equipamento. Ele recebe dinheiro da Seguridade Social para fazer isso através de repasses do orçamento da Seguridade Social, mas ele tem que pôr seu próprio dinheiro. Então as contribuições de cada pessoa política não podem ser iguais, tem que ser diferente. Essa é uma engenharia do financiamento, que tem que estar animada por esse princípio da equidade, de modo que cada qual contribua de acordo com o que representa para o sistema como um todo. E de acordo com aquele ideal que o seu colega mencionou ali, que é o ideal da solidariedade. Então essa é a fórmula do princípio constitucional da equidade do custeio. Então aqui eu explico, desenvolvo um pouquinho melhor essa ideia, mas eu vou passar para o segundo princípio do financiamento. Diversidade da base de financiamento. Diversidade da base de financiamento. Como eu dizia um pouco antes, tudo começou com a contribuição sobre a folha. O trabalhador contribuía sobre a folha, o patrão contribuía sobre a folha, e teoricamente a União teria que colocar o mesmo montante que o trabalhador e que o patrão. Teoricamente. Eu já mostrei para vocês que essa parte não foi cumprida. Mas só havia uma base: a massa salarial. Ocorre que em meados dos anos 60, começou a se perceber uma movimentação da economia. Enquanto na época do século XVIII, XIX, o grande volume de dinheiro que ocorria no mercado era representado pela força de trabalho. Quer dizer, a grande movimentação de recursos econômicos se devia ao pagamento dos trabalhadores. Digamos, numa projeção do produto interno bruto de um país, 3/4 partes, nessa primeira etapa decorrente da Revolução Industrial, 3/4 partes do dinheiro que circulava era o dinheiro da remuneração dos trabalhadores. Ponto 1. Isso, no século XX, a partir, digamos, de meados do século XX, isso mudou. E mudou brutalmente. A força econômica passou a ser representada pelo capital, pelo dinheiro. Quem tem dinheiro é quem define os rumos da economia. Então houve uma acumulação de recursos financeiros na mão do capital, que isso já fora antevisto, por exemplo, por certos economistas, especialmente os socialistas, de que o capital aumenta muito mais, exponencialmente, os seus ganhos do que o trabalho. Na verdade, o trabalhador, ele gira o que ele ganha, ele gasta a maior parte do que ele ganha. E o capital tem vetor de acumulação, também um fenômeno econômico. Então, final dos anos 50, começo dos anos 60,
A Organização Internacional do Trabalho lançou um alerta amarelo, dizendo, não vai dar para a Seguridade Social continuar a ser financiada só tendo como base a remuneração dos trabalhadores. Vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro lá na frente. Então, a Organização Internacional do Trabalho passou a dizer, é preciso buscar outras fontes de financiamento para a Seguridade Social. Para além da folha de salários. Esse é o princípio, vamos diversificar a base de financiamento. Não mais apenas a folha, outras bases, além da folha. E como eu estou dizendo para vocês um discurso, uma reflexão, que é dos anos 60. Como o Brasil não fez nada, apesar desse alerta amarelo, o Brasil continuou dependendo somente da contribuição sobre a folha. Quando veio a Constituinte, os constituintes disseram, bom, nós temos que resolver isso logo, porque logo vai faltar dinheiro. Então a Constituição criou o princípio de diversificação da folha de pagamento e já na própria Constituição de 1988 ocorreu o fenômeno da diversificação. Então, além da contribuição sobre a folha, que foi mantida, foi criada uma contribuição sobre o faturamento das empresas e uma contribuição sobre o lucro. Então, havia só uma contribuição, foram criadas mais duas. Sobre bases completamente diferentes da folha. Então, esse é o princípio da diversidade da base de financiamento. O artigo 195, parágrafo 4º, dá um passo além. Quer dizer, o princípio fala, vamos diversificar as bases de financiamento. O próprio artigo 195 cria duas novas bases. E o parágrafo 4º diz ainda, outras bases poderão ser criadas. Então, abrindo, portanto, o leque para que, uma vez identificados novos sinais de riqueza, possam ser criadas novas contribuições sociais. Foi o que aconteceu também por intermédio de uma emenda constitucional, que criou uma outra contribuição sobre a importação de bens e produtos do exterior. Então, antes havia a contribuição sobre a folha, agora existe a contribuição sobre o faturamento, o lucro e a importação de bens e produtos do exterior. Isso é que é a diversidade da base de financiamento. Bom, falamos, portanto, os 4 primeiros princípios são relativos aos direitos, os 2 outros princípios são relativos ao financiamento, e agora esse último princípio diz respeito à gestão. Como é gerido o sistema da Seguridade Social? Quando foi criada a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho nasceu em 1919 com o Tratado de Versalhes. O que é o Tratado de Versalhes? É o Tratado de Paz da Primeira
Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial terminou e promulgaram os países que participaram daquele conflito um tratado de paz. Um dos capítulos do Tratado de Versalhes previu um mecanismo de pacificação social que seria um órgão disciplinador das relações de trabalho. É assim que nasce a Organização Internacional do Trabalho. É um dos capítulos do Tratado de Versalhes. E aquela pacificação, segundo os autores do trabalho, do tratado, melhor, os autores do tratado, devia considerar que a sociedade é composta por 3 atores: os operários, os patrões e o Estado. Então resolveram criar a Organização Internacional do Trabalho, integrada por esses 3 atores. Então a estrutura da Organização Internacional do Trabalho é composta por 3 segmentos: o segmento dos trabalhadores, o segmento dos patrões e o segmento dos Estados membros. Isso foi denominado depois pela doutrina o princípio do tripartismo. São 3 atores que representam o mundo do trabalho, o trabalhador, o patrão e o Estado. Então toda a estrutura da Organização Internacional do Trabalho é baseada nessa concepção social do mundo, desse mundo, do ambiente do trabalho. E quando começaram a ser criadas as organizações previdenciárias, seguiu-se esse modelo. Então, as instituições de previdência passaram também a ter como estrutura um colegiado gestor, composto de trabalhador, patrão e Estado. Então, as primeiras leis foram sendo engendradas segundo essa configuração. Se você pegar, por exemplo, a lei que criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, o IAPI, que era uma lei específica para aquela categoria de trabalhadores, os industriários, essa lei vai dizer: o Conselho de Administração do IAPI é composto de representantes dos trabalhadores, dos patrões e do governo. Modelo do tripartismo gerado na criação da OIT. O que aconteceu é que aqui no Brasil, no período militar, acabaram com o tripartismo. Então quem mandava era o Estado e acabou. Não tem mais colegiado nem nada. É o Estado que manda. É o governo. Então a Constituição de 1988 recuperou esse princípio. Só que, nesse meio tempo, surgiu no mundo social o movimento dos aposentados. Esse movimento que deu origem às ações previdenciárias. A perda do poder aquisitivo dos trabalhadores criou um movimento, uma alavanca propulsora do direito previdenciário e passou a ser também uma forma de aglutinação de um grupo social que andava meio marginalizado, que eram os aposentados. Então esse pessoal fez o quê? Foi lá no Congresso Constituinte para discutir os seus direitos, conquistou, por exemplo, aquele artigo que eu falei do ato das disposições transitórias e conquistou o direito de se fazer presente na gestão da Seguridade Social. Por isso que a Constituição fala não mais de tripartismo, e sim de quatropartismo.
quadripartismo: trabalhador, empregador, governo e aposentados. Então, a gestão da Seguridade Social deve ter representação desses 4 atores sociais. Ora, a concretização desse princípio ocorreu formalmente na Lei 8.212. A Lei 8.212 é, em primeiro lugar, a Lei de Organização da Seguridade Social. Essa lei diz como é organizada a Seguridade Social. Então, ela diz como é organizada a saúde, como é organizada a previdência, como é organizada a assistência e como é organizado o sistema de seguridade social todo. Essa tratativa organizacional é a primeira parte da Lei 8.212. A segunda parte da lei é a que cuida do custeio. Por isso ela é lei de organização e do custeio da Seguridade Social. O artigo 6º dessa lei criou o Conselho Nacional de Seguridade Social. Isto é, a cúpula do sistema, a cabeça do sistema de Seguridade Social. Conselho Nacional de Seguridade Social. Composto de representantes dos trabalhadores, dos empregadores, do governo e dos aposentados. Qual é a função? Qual seria, melhor dizendo, qual seria a função desse conselho? Primeiro, formular as políticas. Formular as políticas da Seguridade Social. Primeira, importantíssima função. Segunda, deliberar sobre o orçamento da Seguridade Social. Terceira, controlar as ações. Então, formula políticas, discute como vai ser aplicado o dinheiro e controla as ações. Vejam que se tratava de uma estrutura de poder. Formula a política, dispõe sobre o dinheiro e controla. A formulação de políticas diz, olha, deve-se fazer tal coisa. É uma projeção. O que fazer? A dotação orçamentária é dizer assim, olha, do dinheiro que entra, eu quero que se destine tanto para a saúde, tanto para a previdência, tanto para a assistência. E, finalmente, o controle é saber, foi feito? Foi bem feito? Sobrou dinheiro? Faltou dinheiro? Quanto sobrou? O que nós vamos fazer com a sobra? Quanto faltou? Como é que nós vamos arrumar mais dinheiro para não faltar mais? Então, fora criado um organismo político, como prevê a Constituição. Isso não foi um ideal do legislador, foi um ideário constitucional. Há um foro adequado para debater essas questões. Importantíssimo. Isso foi criado em julho de 1991, pela Lei 8.212, e foi instalado o Conselho Nacional de Seguridade Social em 1992. Ocorre que, em 1997,
uma medida provisória assinada pelo então presidente da República simplesmente extinguiu o Conselho Nacional de Seguridade Social. Não existe mais o Conselho Nacional de Seguridade Social. Em 97, acabou. Não me perguntem por quê. Você pode aí fazer uma dedução, né? Você pode aí pensar por quê. E você também pode pensar por quê que acabou em 97 e não voltou depois. Porque mudou o governo, não mudou? O bando que estava lá em 97 era um bando. E foi substituído por outro bando. A partir de 2003. Né? E continuou não existindo o Conselho Nacional de Seguridade Social. Então você imagina o sistema, né, que eu discuti muito no meu livro, isso é um sistema, portanto é uma organização. O que tem uma organização? Cabeça, tronco e membros. A cabeça era o Conselho Nacional de Seguridade Social. Cortaram a cabeça, o sistema passou a ser um monstro sem cabeça. Por isso que está essa desordem. Essa total desordem que é a Seguridade Social do Brasil. Porque a cabeça foi decepada. Então o princípio foi violentado por essa medida provisória, que até hoje continua como medida provisória. Nunca o Congresso Nacional deliberou sobre esse crime histórico que foi a extinção do Conselho Nacional de Seguridade Social. Sabe aquelas medidas provisórias que se tornaram definitivas em 2001? Transformaram o provisório em definitivo em 2001? Quer dizer, então uma medida provisória é hoje o quê? Aquele grupo de medidas provisórias que não tinham sido votadas até 2001, se tornaram cadáveres insepultos. Porque elas não poderiam mais estar em vigor. A Constituição tinha dado ao provisório um prazo de 60 dias. Esse prazo de 60 dias podia ser renovado por mais de 60 dias, depois acabou. Por isso que é provisório. Só que essas medidas provisórias passaram a ser definitivas. Enquanto não for modificada por lei aquela norma, ela continua valendo, produzindo então os seus efeitos inconstitucionais até os nossos dias. Esse é o fato. Então esse princípio foi rasgado. Esse princípio foi simplesmente anulado por medida provisória. É um paradoxo. Uma regrinha destrói um princípio constitucional. Bom, esse é o rol dos princípios constitucionais da Seguridade Social, catalogado no artigo 194, parágrafo único. E eu tenho sustentado que o Constituinte se esqueceu de um princípio. Esqueceu. Às vezes você esquece, não esquece alguma coisa? Eles esqueceram de colocar aí um princípio. Então, o que eles fizeram com esse princípio esquecido? Eles esqueceram o seguinte, que a Seguridade Social funciona. Vou fazer aqui uma imagenzinha que eu gosto. A Seguridade Social funciona mais ou menos
como a nossa vida econômica. A minha vida é a de vocês. A Seguridade Social funciona como se fosse uma caixa. Aliás, antigamente as instituições de previdência se chamavam Caixa de Aposentadorias e Pensões. Então é uma caixa. Como é que funciona essa caixa? Essa caixa recebe dinheiro através das contribuições sociais, né? Você, trabalhador, tem que contribuir para essa caixa, o patrão tem que contribuir, o importador de bens e produtos do exterior contribui, as empresas que faturam contribuem, as empresas que têm lucro contribuem, tudo isso vai para essa caixa. Então, as contribuições sociais. E, de outro lado, essa caixa também recebe parcelas do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tudo como está escrito no artigo 195. Toda a sociedade contribui para a Seguridade Social. Contribui de forma direta através das contribuições sociais, contribui de forma indireta através de parcelas do orçamento de cada uma das pessoas políticas. Essa é a entrada. É o dinheiro que entra para o sistema de Seguridade Social. Você já está imaginando qual é o volume desse dinheiro, né? Você consegue imaginar mais ou menos, né? Qual é o cabedal de recursos que entra, não é? Você pode ter uma pálida ideia. Só para que você tenha uma ideia um pouquinho mais aprimorada. No ano 2013, portanto, há 2 anos atrás, a receita das contribuições sociais, pela primeira vez na história do Brasil, a receita das contribuições sociais foi maior do que a receita fiscal. Quer dizer, a União arrecadou mais de contribuição social do que todos os impostos que ela arrecada. Então a receita foi maior. Antigamente, o tributo que mais arrecadava no Brasil era o imposto de renda. Era o campeão de arrecadação. Hoje o tributo que mais arrecada no Brasil chama-se COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Ganhou do imposto de renda. Tudo isso é receita da Seguridade Social. Então, esse sistema funciona assim. Tem a receita, que são essas diretas contribuições sociais, indiretas parcelas dos orçamentos das pessoas políticas. Então, a União tem que destinar uma parte obrigatoriamente do seu orçamento, o Estado tem que destinar uma parte do seu orçamento, o município tem que destinar uma parte do orçamento. Está previsto já numa norma qual é o percentual. Não é assim, cada um faz quantos não. Está escrito, o percentual é tantos por cento do seu orçamento. Tudo isso está hoje normatizado. E para essa caixa vão todas essas receitas e delas saem o quê? O que saem? As prestações. As prestações de saúde, de previdência social e de assistência social. Há uma norma que eu coloquei aqui nesse... Está muito ruinzinho tem que melhorar esse slide, porque está muito escuro isso aí. Depois nós vamos tentar melhorar, mas eu vou ler então para você entender o que está escrito aí. É um antigo decreto que define o que é plano de custeio. É um conceito muito importante para nós, o conceito de plano de custeio. O plano de custeio, a Lei 8.212, se você pegar lá a ementa dessa lei, ela diz assim, essa lei
disciplina a organização da Seguridade Social e institui o plano de custeio. Isso é falso. É falso. Esse conceito é falso. O que a Lei 8.212 faz é regular as fontes de custeio. Então, para a gente entender por que aquela emenda é falsa, gente, falso não é um juízo de valor, hein? É um conceito da lógica. A lógica diz assim, um conceito é verdadeiro ou falso? O conceito é verdadeiro quando ele reproduz a realidade de maneira veritativa. Ele é falso quando ele não reproduz a verdade conhecida de maneira adequada. Por isso que não estou fazendo nenhum juízo de valor. Eu estou fazendo uma consideração lógica. Ou o conceito é verdadeiro, ou ele é falso. Então, ao dizer que aquela lei criou o plano de custeio, a lei não é veraz, ela é falsa. Por quê? Porque isso aqui que é plano de custeio, gente. Eu peguei desse decreto porque o cara que fez o decreto sabia o que é plano de custeio. Então, embora esse decreto não exista mais, tenha sido revogado, ele traz um conceito útil para nós entendermos o fenômeno. Então, ele serve como uma peça didática, não como um preceito de decreto. Ele é uma ferramenta didática. Olhem o que é plano de custeio. O Plano Plurianual de Custeio do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, quer dizer, o antecessor do Sistema de Seguridade Social, é um conjunto de normas e indicadores apoiados em previsões de receita e despesa, calculados com base na experiência de riscos. Na experiência de riscos. Esse é um dado conceitual importante. Como se calcula o prêmio de um seguro? Você resolve, você delibera, no âmbito do direito privado, né? O direito privado é regido pelo chamado princípio da autonomia privada. Você tem direito, assegurado pelo direito civil, especificamente o direito civil é a maior expressão do direito privado, você tem direito de contratar livremente, com quem quer que seja, os negócios deste mundo. Então você resolve livremente contratar um seguro. Vamos supor que você resolva contratar um seguro para proteger o seu veículo contra furto, aparelhamento, enchente, incêndio, o que for. Você vai buscar esse seguro num vendedor de seguro, que é uma empresa de seguros. Você vai chegar lá no segurador. Ele vai perguntar, mas me dá os dados do veículo, não é? Aí ele vai pegar ali, uma tabelinha que ele tem. Bom, você tem um carro, vamos dizer assim, o carro que mais vende no Brasil é vamos supor que fosse um Volkswagen. É um modelo básico do Volkswagen. Bom, nós temos aqui na tabela do seguro. Pela experiência de risco, de furto desse veículo, é muito frequente o furto desse tipo de veículo. Eu estou falando uma coisa sem pé nem cabeça só para você entender a lógica. Eu não sei quais são os veículos que são mais furtados. Mas vamos supor que esse específico, que é o seu, seja o veículo que pela experiência do risco, né, pelas estatísticas, experiência do risco é estatística. Quantos veículos desse modelo foram furtados no ano 2013 e no 2012?
Ah, esse é o carro que o ladrão, que atrai mais ao ladrão. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai pegar um prêmio maior. Porque a chance daquele veículo ser furtado é maior do que a de um outro, que pode até valer mais, mas que não é tão atraente para o bandido. O bandido pode preferir furtar um Fiesta do que um Civic, porque talvez ele consiga repassar mais rapidamente. Não sei qual é a cabeça de bandido. Né? Graças a Deus, não sei. Né? Mas pode ser que seja mais fácil para ele jogar no mercado, no desmonta, né, naquele desmonta de peça. Pode ser mais fácil desmontar o Fiesta do que o Civic. Então ele furta mais o... Ora, isso faz com que o prêmio, a quantia que você vai pagar para o segurador, seja maior. Quanto maior a probabilidade do risco acontecer, se transformar em sinistro, maior vai ser o prêmio. Essa é a lógica do seguro. Quanto maior o risco, maior o prêmio. Quanto menor o risco, menor o prêmio. O seguro é maior ou menor, conforme o risco. A experiência de risco. Todo e qualquer seguro é baseado na probabilidade do sinistro. Os sinistros menos frequentes são os que pagam prêmio menor. O seguro social tem que ser assim também. É isso que está escrito naquela regrinha lá. É baseado na experiência do risco. Portanto, eu tenho que verificar qual é o peso do risco morte, qual é o peso do risco invalidez, qual é o peso do risco doença, enfim, dos riscos cobertos pelo seguro social. Doença, invalidez, desemprego, morte, acidente do trabalho, maternidade, isso é risco. Então eu tenho que calcular de acordo com a experiência do risco. É em função da despesa que se calcula a receita. Essa é a lógica de qualquer seguro. Eu tenho que saber quanto potencialmente vai ser gasto para capitalizar essa receita através do prêmio, entendeu? Para poder garantir que se amanhã alguém sofrer um sinistro, eu vou ter dinheiro para pagar, eu tenho que calcular muito bem, através da experiência do risco, o prêmio que eu vou cobrar. Separando, é claro, a lucratividade normal do negócio. Né? O segurador lança um seguro não porque ele tem interesse na sua proteção. Ele lança um seguro fundamentalmente para ganhar dinheiro. É um negócio. Diferentemente do seguro social, que é o Estado o segurador. Mas ele também tem que basear na experiência do risco para cobrar corretamente a contribuição. Então, o plano de custeio é isso aí que está dizendo, baseado na experiência do risco, a prestação de serviços e nas expectativas futuras. Porque o risco é presente, o risco é pretérito e o risco é futuro. Então, você imagina o seguinte, especialmente os que são mais jovens. Não é meu caso, eu sou velho, mas os mais jovens têm que fazer a seguinte projeção. Quantos anos eu vou viver ainda? É muito provável que a geração presente, que é a da maioria de vocês aqui, que são mais jovens, tenha uma sobrevida média maior do que a minha geração. Isso é uma probabilidade estatística de que a geração presente sobrevive, a geração presente que ainda contribui, sobreviva mais do que a geração que está recebendo benefício. É uma probabilidade estatística. Vejam só. Em 1960, quando foi editada a Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS, de 1960, que é a lei anterior à atual, de 91, a lei anterior é essa de 60. Ela tinha sido muitas vezes alterada, mas a lei básica é de 60. Qual era a sobrevida média do brasileiro em 1960? 62 anos. Quer dizer, eu já estaria morto se eu tivesse seguido a média
eu já estaria morto, eu estaria lá na quarta parada há 2 anos. Porque eu tenho 64. Já estaria lá dormindo há 2 anos. Vocês estariam livres de mim há 2 anos. Pela sobrevida média. Né? Claro que eu poderia ter também morrido antes, ou poderia ter ficado mais tempo. Mas em média, a sobrevida é 62. Hoje é 74. A sobrevida média. Então aumentou de 1960 até 2015, a sobrevida foi ampliada em 12 anos. É muita coisa, gente. Uma pessoa viver mais 12 anos é muita coisa. Especialmente é muita coisa se o cara é beneficiário da Seguridade Social. Significa 12 anos a mais no pagamento de um benefício. É ótimo viver mais tempo, não é? Todos querem viver eternamente. Nunca vai ser possível isso, mas a pretensão não custa nada. Então isso tem que ser calculado atuarialmente. A sobrevida é um dado a ser considerado para o futuro. Quando se fala, por exemplo, como vocês estão ouvindo falar assim, olha, eu estou defendendo essa tese faz vários anos. É preciso a criação de uma idade mínima para as aposentadorias. Isso é algo necessário. Não é uma implicância. Não é uma proposta de, como é que chama isso? De ajuste fiscal. Não, é um dado de realidade. As pessoas estão vivendo mais tempo. Elas vão ter que trabalhar mais tempo. Não há como fugir dessa realidade. Isso é um dado objetivo da realidade. Então, quando se fala nas reformas previdenciárias, a primeira reforma teria que ser essa. Qual é a idade mínima para a aposentadoria? Qual é essa idade? Não sei. Aí você tem que pegar a experiência de risco do Brasil, comparar com a de outros países, onde o perfil etário da população é parecido com o nosso, e se estabelecer. Claro que isso deve ter uma transição. Uma transição. Então eu posso dizer, vamos começar com 60, depois vou passar para 61, 62, 60, o que o Reino Unido fez. O Reino Unido começou com 65 anos, idade mínima. Lá a sobrevida é maior que no Brasil, entendeu? Então não é 74, é maior. Então ele começou com 65, agora no passado passou para 68. A cada 2 ou 3 anos eles revêm e aumenta a idade mínima. É uma projeção do futuro. Você quer manter esse sistema? Ou você quer que ele se arrebente? Você quer manter, você tem que preservar o sistema em conformidade com os avanços que o mundo tem apresentado. Então o plano de custeio tem essa função. Tem que regular a entrada para que o que entra seja suficiente para bancar a saída. Esse é o conceito. E qual é o princípio que está faltando? Não, está aqui mesmo. O financiamento da Seguridade Social, aqui está mais ou menos um desenho das contribuições. Toda a sociedade contribui para a Seguridade Social. Está muito ruim nessa pedra, lá está melhor. Aqui está escuro porque tem muita luz, né? Tem muita luz esse quadro aqui. Ali está melhor. A gente consegue ver o desenhinho como ele é. Ali não dá. Ó. Forma direta e indireta. Então, direta, as contribuições sociais, né? Forma direta, contribuições sociais. E tem a forma indireta, que são os recursos orçamentários da União, Estados, Distrito Federal e município. Bom, aí eu coloquei aqui também, eu vou fazer essa imagem lá naquele outro desenho. Eu coloquei aqui um problema. Um problema. Então, o caixa, olha só. Imagine o teu próprio caixa. Da tua própria conta. A tua conta. Você ganha e gasta. Ganha e gasta.
ganha e gasta. Até morrer vai acontecer isso. Bom, se você for alguém previdente, você vai procurar gastar menos do que você ganhar. Por quê? Se você é previdente, você pode imaginar que amanhã você vai ficar desempregado. Que amanhã você não vai ter a mesma força de trabalho do que você tem hoje. Portanto, você vai trabalhar menos. Ou que você vai ficar doente. E vai gastar mais e ganhar menos. Portanto, você tem que gastar menos do que você ganha. Você tem que ser uma reserva para as imprevisões do futuro. Isso é, o homem médio tem que pensar assim. A Previdência também foi pensada assim. Tem que haver uma reserva de contingência. Então, o que entra tem que ser mais do que o sai. Tem que haver uma reserva. Como está acontecendo esse problema na economia agora, a arrecadação vai diminuir, não vai? Já está diminuindo. Mas se houver uma reserva, durante esse ciclo em que a economia vai estar patinando, está lá a reserva para garantir que não vai acontecer nada com os benefícios. É para isso que existe a reserva. Agora, daqui 3 ou 4 anos, toda essa crise vai passar, né? Porque uns catastrofistas já estão imaginando que o Brasil vai entrar numa daquelas fendas que existem na face da Terra. E o Brasil vai emergir nessa fenda e vai desaparecer do planeta. Você não ouve essa catástrofe diariamente? Só que não vai acontecer nada disso. Daqui 3 ou 4 anos o Brasil vai voltar a ficar numa boa. Não é? Então, passou o ciclo de crise e volta a crescimento da economia. É cíclico. Existem economistas que estudaram isso, os movimentos cíclicos da economia. É só você parar um pouquinho, ler um pouco e parar de prestar atenção em bobagens que todo santo dia nos vomitam nos ouvidos. Pô, mas você tem que ter uma reserva. Então esse caixa aqui foi pensado como guardar uma reserva. Hoje a receita da Seguridade Social, veja bem, hoje a receita da Seguridade Social é maior do que a despesa, gente. Hoje a receita é maior do que as despesas. Isso está documentado. É superavitária. A receita da Seguridade é maior do que a despesa. A receita da Previdência, que é uma parte da Seguridade, a receita da Previdência é menor do que a despesa. Então, uma parte do dinheiro que vai para a Previdência é tirado das receitas gerais da Seguridade. E é isso mesmo. Porque é um sistema. Agora, se eu pegar só a contribuição sobre a folha e querer pagar a conta dos benefícios só com a contribuição sobre a folha, não dá. Falta dinheiro. Por isso que a receita é total da Seguridade. E não quando fala a Previdência está quebrada, os mentirosos costumam falar isso diariamente. Se você pegou o jornal de hoje, você vai ter em algum lugar o jornal dizendo a Previdência está falida, a Previdência é deficitária. Ele só está olhando um lado do quadro. Porque a receita da Seguridade Social, por enquanto, é superavitária. Não está dizendo que ela vai continuar sendo assim. Mas hoje ela é. E, portanto, está sobrando dinheiro. Por que está sobrando dinheiro? Eu coloquei ali, né? Aqui. Ó, um desvio. Estão desviando dinheiro. Nós estamos terminando já, mas eu queria deixar essa mensagem para você. Criaram. Onde está a borrachinha? Aqui. Borrachinha. Lápis. Criaram um desvio. Sabe uma caixa d'água? Quando está sobrando água, o que fazem na caixa d'água? Colocam um ladrão
Um ladrão é um mecanismo hidráulico. Não estou acusando ninguém. De modo nenhum. Aqui criaram um ladrão chamado DRU, Desvinculação das Receitas da União. Esse DRU é autorizado por emenda constitucional, o que é mais escandaloso ainda. É uma coisa horripilante. Toda a arrecadação das contribuições sociais, menos a contribuição sobre a folha entra tudo no caixa. Agora, de todas as outras contribuições, esse mundo de receita que eu falei, 20% eles desviam. O ladrão toma 20% das receitas da Seguridade Social. Não. Isso vai direto para o Tesouro. Ao invés de ir para a conta da Seguridade Social, que tem seu próprio orçamento, é um orçamento separado, não é tudo junto, o Tesouro, na mão grande, tira 20%. Como é que se pode falar em déficit, gente? Está autorizado. Iria acabar agora em 2015 esse desvio. Esse ladrão, iam fechar lá, aquele ladinho que eu abri ali, iam fechar. Terminaria em 2015. Eu já ouvi falar que vão ampliar para 2018. Porra! Tenha santa paciência, não dá, né? Bom, a aula terminou. Agradeço a atenção de todos. Depois vocês leem, tem mais coisa nos slides. Depois, se tiverem dúvida, é só mandar um e-mail que eu respondo na medida do possível.